Shrivangrinam Sansmarayam Chachintayam Namani Rupani Chamangalanite Kriyasuyasta Charanara Vindayor Avista Chetana Bhavaya Kalpate. Tradução: mesmo enquanto se ocupam em várias atividades, os devotos cujas mentes absorvem-se apenas em vossos pés de lótus e que sempre ouvem, cantam e contemplam vossos nomes e formas transcendentais e que induzem os outros a lembrarem-se desses nomes e formas, vivem no plano transcendental e assim podem entender a suprema personalidade de Deus. Significado: dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Neste verso, temos a explicação de como se pode praticar a Bhakti Yoga. Srila Rupa Goswami disse que todo aquele que dedicou sua vida a serviço do Senhor, Ihayasya Harere Dasye, através de suas atividades, mente e palavras, Karmana Manasa Gira, em qualquer posição da vida que esteja, Nikilaswapi Avastasu, deixou de ser condicionado, pois já é liberado. Diva Mukta Sauchate. Muito embora esteja em um corpo material, esse devoto nada tem a ver com esse corpo, pois está transcendentalmente situado. Narayanam Parasarve Nakutaschana Bibhyati. Como se ocupa em atividades transcendentais, o devoto não teme estar materialmente corporificado. Bhagavatam, 6º canto, capítulo 17, verso 28. Ilustrando esta posição liberada, Sri Chaitanya Mahaprabhu orou que Mama Janmani Janmanishvare Bhavata Bhakti Rahaitu Kitwai. Tudo o que desejo em minha vida é vosso serviço devocional e motivado, nascimento após nascimento. Sikshastaka 4. Mesmo que um devoto, pela vontade suprema do Senhor, nasça neste mundo material, ele continua seu serviço devocional. Quando o rei Bharata cometeu um erro em sua vida seguinte, tornou-se um veado. Seu serviço devocional não parou, embora ele recebesse um castigo suave devido à sua negligência. Narada Muni diz que mesmo que alguém caia da plataforma de serviço devocional, ele não está perdido, ao passo que os não devotos estão inteiramente perdidos, porque não se ocupam em prestar serviço. O Bhagavad Gita 9.14, portanto, recomenda que todos sempre se ocupem, pelo menos, em cantar o Mahamantra Hare Krishna. Satatan kirtayan tomam yatantascha drida vrataha namasyantascha mam bhaktya nityayukta upasate. Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, as grandes almas adoram-me perpetuamente com devoção. Ninguém deve abandonar o processo de serviço devocional, que é realizado de 9 diferentes maneiras. Shravanam, Kirtana, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, etc. O processo mais importante é ouvir Shravanam, o Guru, os sadhus e os shastras, o mestre espiritual, os acharyas santos e a literatura védica. Sadhu Shastra Guru Vakya Chitete Kariya Aikya. Não devemos ouvir os comentários e explicações dos não devotos, pois isto é estritamente proibido por Srila Sanatana Goswami, que cita o Padma Purana. Avaishnava Mukod-girnam Putam Hari Katamritam Shravana Naiva Kartavyam Sarpochistam Yatapavaha Payaha. Devemos seguir à risca este preceito e nunca procurar ouvir os mayavadis, os impersonalistas, os nihilistas, os políticos ou os falsos eruditos. Evitando estritamente semelhante associação inauspiciosa, devemos apenas ouvir os devotos puros.
Srila Rupa Goswami, portanto, recomenda que Shri Guru Padashraya deve-se buscar refúgio nos pés de lótus de um devoto puro, que saiba agir como Guru. Chaitanya Mahaprabhu aconselha que Guru é aquele que segue estritamente as instruções do Bhagavad Gita Yaredeka Tarekeha Krishna Upadesha, do Chaitanya Charitamrita, capítulo Madhya Lila, capítulo 7, verso 128. Um ilusionista, um mágico ou aquele que segue carreira acadêmica só para falar tolices não são gurus. Então, se eles fazem isso só para falar tolice, né? Se eles são mágicos ou se são acadêmicos, Prabhupada aqui põe tudo no mesmo saco, né? Eles não podem ser gurus se eles fazem isso só para falar tolices. Agora, se eles fazem isso para pregar a consciência de Krishna, vamos ver o que Prabhupada continua. Mas para a gente, o pensamento é esse. E se eles fazem a vida acadêmica para pregar a consciência de Krishna, como tem tantos devotos fazendo de maneira maravilhosa. E se eles fazem mágicas, etc., também para pregar, como o nosso ilusionista faz, que prega, já fez tantos devotos por aí, já trouxe tanta gente para o templo falando sobre isso. Então, vamos ver aqui. Ao contrário, Guru é aquele que apresenta o Bhagavad Gita, as instruções de Krishna, como elas são. Shravana é muito importante. Deve-se ouvir o Sadhu Vaishnava, o Guru e os Shastras. Neste verso, a palavra Kriyasu, que significa através do trabalho manual ou através do trabalho, é importante. Aqui é bem legal para o tema karma. Kriya é sinônimo de karma. Então, Kriyasu, que significa através do trabalho manual ou através do trabalho, é importante. Todos devem ocupar-se em prestar serviço prático ao Senhor. Em nosso movimento da consciência de Krishna, todas as nossas atividades concentram-se em distribuir a literatura de Krishna. Isso é muito importante. Podemos aproximar-nos de qualquer pessoa e estimulá-la a ler publicações sobre Krishna, para que, no futuro, ela também possa tornar-se um devoto. Tais atividades são recomendadas neste verso. Kriyasu yastvat charanaravindayo. Tais atividades sempre farão os devotos lembrarem-se dos pés de lótus do Senhor, concentrando-se plenamente em distribuir livros para servir a Krishna. As pessoas podem absorver-se em Krishna. Repetindo. Concentrando-se plenamente em distribuir livros para servir a Krishna, as pessoas podem absorver-se em Krishna. Isto chama-se Samadhi. Termina aqui. Tudo a ver, não é? Os semideuses estão descrevendo as glórias de Krishna para Krishna. Vasudeva e Devaki estão escutando, e agora essa conversa, essas orações deles são publicadas aqui no Srimad Bhagavatam, e Prabhupada explica dessa maneira tão cuidadosa para que a gente se situe nesse mundo. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Por que os semideuses precisam falar as glórias de Krishna para Krishna? Porque os semideuses são pessoas e pessoas falam. E Krishna é Deus, é uma pessoa e ouve. Então eles falam isso para expressar o seu sentimento, o seu amor, a sua compreensão. Assim como nós falamos. Às vezes nós falamos para Jalpa, como é categorizado aquilo que não está relacionado com Krishna. Mas nós somos dotados da capacidade de falar. E muitos animais também. O Bhagavatam, no primeiro canto, descreve isso. Que quando o dia começa e a luz do sol surge, então os pássaros começam a falar, os pássaros no ninho começam a falar. E todo mundo começa a falar.
Então nós também, por isso nós começamos a falar o Bhagavata. Nós chegamos aqui, falamos o quê? Glorificações ao mestre espiritual. Vamos ler a tradução da canção Samsara Dava. Vocês todos conhecem, mas eu queria ler só para vocês verem como a meditação é bonita e é um pouco diferente da meditação do Guru Puja. No Guru Puja, nós estamos nos dirigindo ao Prabhupada e como o Acharya, a pessoa que dos lábios de lótus emanam todos os upadeshas, todas as instruções que podem nos iluminar. No Samsara Dava, a gente aprecia Prabhupada dentro do universo das atividades para Krishna. Observem que maravilha. Então, Sri Guru Astaka, por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, nosso amigo do Bhagavad Gita, né? Do Srimad Bhagavatam também. Então, a introdução diz assim: Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que apareceu na metade do século XVII, é um grande mestre espiritual na linha de gurus e discípulos conscientes de Krishna. Ele diz: aquele que com grande cuidado e atenção recita em voz alta esta bela oração ao mestre espiritual durante o Brahma Muhurta, obtém serviço direto a Krishna, o Senhor de Vrindavana, no momento de sua morte. Então, é muito importante, né? Para quem não está perdendo Mangalarti, é bem bacana tudo isso. Então, a primeira, Samsara Dava Nala Lida Loka, vai dizer: o mestre espiritual está recebendo bênçãos do oceano de misericórdia. Isso aqui é tudo de importante para mostrar. Não é uma pessoa inventando moda. O que ele vai dar para a gente é que ele recebe. Está recebendo bênçãos do oceano de misericórdia. Aí vem uma analogia. Assim como uma nuvem derrama água sobre um incêndio florestal para extingui-lo, do mesmo modo, o mestre espiritual salva o mundo materialmente aflito, extinguindo o fogo ardente da existência material. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um oceano de qualidades auspiciosas. Essa é a nossa meditação quando cantamos a canção, a primeira estrofe da canção. Segunda, recitando o santo nome, dançando em êxtase, cantando e tocando instrumentos musicais, o mestre espiritual sempre se alegra com o movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, porque ele está saboreando a doçura da devoção pura em sua mente. Às vezes, seus pelos ficam arrepiados, seu corpo treme e lágrimas fluem de seus olhos como ondas. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Aqui se descreve o nível de bhava dentro de Shraddha Prema, dos estágios chamados Nava Bhakti Krama, as atividades, as 9 atividades de Bhakti. Então, os 9 estágios de Bhakti, o Bhava é o penúltimo estágio. Depois de Bhava vem Prema. Então, aqui está descrevendo os sintomas de Bhava. O mestre espiritual, terceira, né? Sri Vigrahara Dhananityanana. O mestre espiritual está sempre ocupado em adoração no templo, na adoração que no templo se faz a Sri Sri Radha e Krishna. Ele também ocupa seus discípulos nessa adoração. Eles vestem as deidades com lindas roupas e ornamentos, limpam seu templo e realizam outras atividades semelhantes para adorarem ao Senhor. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Então, são as nossas atividades, né? Todo dia a gente faz isso, pode parecer obrigação, pode parecer até um peso, às vezes, um incômodo, às vezes, mas é o processo de limpar o coração mesmo. Quarta, Chaturvida Sri Bhagavat Prasada. O mestre espiritual
está sempre oferecendo a Krishna 4 classes de alimentos deliciosos, analisados como aquilo que pode ser lambido, mastigado, bebido e chupado. Ao ver que os devotos estão comendo Bhagavad Prasada, o mestre espiritual fica satisfeito. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Então é a hora da Prasada, né? Shri Radhika Madhavayora Para, a quinta das 8, a quinta estrofe. O mestre espiritual está sempre ansioso por ouvir e cantar sobre os ilimitados passatempos conjugais de Radhika e Madhava e suas qualidades, nomes e formas. O mestre espiritual deseja saboreá-los a cada momento. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Vocês viram que os semideuses estavam falando aqui de nomes e formas no verso de hoje? A importância dos nomes e formas. Vishwanatha Chakravarti identifica que a pessoa que se apega aos nomes e às formas são os acharyas, são os mestres espirituais. Então ele constrói uma estrofe dedicando, exaltando ou ressaltando no mestre espiritual a atividade de sempre estar apegado, recitando e glorificando os nomes e as formas de Radha Krishna. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de tal mestre espiritual. Sexta, Nikunjayono Ratikeli Siddhe. O mestre espiritual é muito querido, porque é hábil em auxiliar as gopis, que em diferentes ocasiões fazem diversos arranjos agradáveis para a perfeição das atividades amorosas conjugais que Radha e Krishna executam nos bosques de Vrindavana. Ofereço minhas mais humildes reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Sakshadari Tvena Samasta Shastrai. O mestre espiritual deve ser honrado tanto quanto o Senhor Supremo, porque é o servo mais confidencial do Senhor. Isto é afirmado em todas as escrituras reveladas e é seguido por todas as autoridades. Portanto, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é o genuíno representante de Shri Hari. E a última, Yasya Prasada Bhagavad Prasada. Essa é a mais característica mesmo. Na poesia, Vishwanatha Chakravarti põe aqui a maior virtude e característica do mestre espiritual para que fique bem claro. Pela misericórdia do mestre espiritual, a pessoa recebe a bênção de Krishna. Sem a graça do mestre espiritual, ninguém pode fazer nenhum avanço. Portanto, devo sempre lembrar e louvar o mestre espiritual. Pelo menos 3 vezes ao dia, devo oferecer minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual. É isso. Queria apenas mostrar para vocês um pouco do nosso sadhana, a tradução que a gente não diz todos os dias, como a de Prabhupada e Tulasi. Então, para a gente poder meditar e saber que a gente está sendo guiado por Prabhupada no caminho certo. E Prabhupada é esse mestre espiritual. Pode ver que aqui descreve as atividades de Prabhupada, né? Estabeleceu a adoração à deidade, Radha e Krishna, ensinou a costurar, disse como era que fazia, como é que se adora, tudo mais. Vocês, talvez alguns não saibam, quando Prabhupada veio para o Ocidente, Vrindavana estava... ninguém ia visitar, um peregrino ou outro, velhinho. E tudo era bem preservado. Os que foram nos primeiros anos a Vrindavana encontraram todas as florestas, as vacas pastando sozinhas, sem dono, as vaquinhas caminhando por lá, areia macia, pavão por todo lado, macaco, tudo como floresta mesmo. Então, mas os templos estavam vazios, as deidades estavam enfeitadas com flores de plástico, não trocavam as roupas já estavam velhas das deidades. Aí Prabhupada voltou para a Índia, construiu o templo
e disse: agora vamos estabelecer o padrão de adoração à deidade. E a vizinhança toda, os 5.000 templos de Vrindavana, começaram a ver todo dia guirlanda. E os devotos saindo para comprar flor da vizinhança, né? E eles começaram a plantar flor para vender flor. A economia foi acelerando. Aí passaram a vender flor em camelô na frente do templo. Quando tinha os festivais, até hoje tem isso. Os camelôs lá com as guirlandas prontas. Aí a pessoa chega, compra a guirlanda, entra e oferece a Prabhupada, oferece as deidades, leva para o pujári para oferecer para as deidades. Prabhupada fica assim, cheio de guirlanda aqui. E ele tem de todo tamanho. Olha, essa hora não adianta mais você levar essa guirlanda pequena, porque não vai caber em Prabhupada. Leve essa grandona, porque você põe aqui e vai até o joelho de Prabhupada. É assim que eles fazem para vender. Aí eles começam a vender as pequenas no começo do dia, e quando vai chegando mais para o fim do dia, guirlandas bem grandes. Vocês vão ver isso. Quando vocês forem a Vrindavana, quem já foi, já viu, e vocês vão ver isso. Então, o que aconteceu? Um renascimento da devoção. Todos os templos começaram a melhorar. Por quê? Porque os turistas americanos, com dólares no bolso, iam nos templos e começaram a colocar dinheirinho nas caixinhas de Lakshmi, que é o trono de Lakshmi, a residência de Lakshmi. Todos devem ter muito cuidado para não tocar o pé, para não esbarrar, nada. Aqui é o trono de Lakshmi Devi, o mesmo que está ali no altar. A concha, que representa Lakshmi junto de Shinradeva, aqui também é o trono dela. Então, aí eles começaram a colocar isso e começou a entrar dinheiro. E aí eles começaram a comprar roupa, e já tinham tudo, a tradição já existia lá. Vamos ativar aquela costureira, aquele costureiro. Costureiro é serviço de homem em Vrindavana. Ateliês surgindo, estou costurando roupa e tudo. Hoje, se vocês vão ver uma adoração muito boa em todos os templos. Quem reiniciou isso? Quem fez esse renascimento? Prabhupada. Esse mestre espiritual descrito aqui. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Muito obrigado. Tem alguma pergunta aí, né? Uma pessoa chamada Rosângela que falou que conheceu o senhor de tempos atrás. Conhecia. Conhecia quem? Já desligou? Não. Porque se desligar vai sumir a mensagem. Sim, pode dizer, porque se ela Sou chegar... Rosângela, te conheci na casa da falecida Yukta Vairagya, em São Carlos, há 28 anos atrás. Conheço uma Radhika, sua discípula. Rosângela, prazer ter você aqui com a gente. Venha sempre e pratique a consciência de Krishna. Yukta Vairagya foi uma grande devota. Ela faleceu, mas ela deixou muitos seguidores. Até hoje tem muitos bons devotos que receberam a consciência dela. Você é uma delas, então participe com a gente, tá? Hare Krishna.